Fala, seus lindões, Clayser aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar de novo de Vingadores Ultimato, mas dessa vez a gente vai falar das timelines, das linhas temporais que vocês perguntaram muito no meu vídeo de final explicado, e a gente vai explicar tintim por tintim nesse vídeo. Então é óbvio que esse vídeo vão ter muitos spoilers. Se você não quer spoiler, aqui na descrição tem vídeo sem spoilers de Vingadores Ultimato. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve e clica no sininho para receber notificação de quando tiver um vídeo novo, que eu sempre tô fazendo explicado aqui no canal. Eu acho que é muito importante a gente falar como Vingadores Ultimato explicou toda essa questão de viagem temporal e de espaço e tempo, e principalmente sobre o planejamento da Disney para o futuro, para a gente conseguir entender algumas questões do que pode vir a partir do que a gente viu em Vingadores Ultimato. 5 anos depois do estalar de dedos do Thanos, o Scott Lang volta e vai lá na sede de Vingadores e ele fala que ele ficou preso no reino quântico, e isso fez com que ele não sentisse esses 5 anos, que 5 anos no reino quântico se equivalem a 5 horas, ou seja, a gente tem uma proporção aí de que 1 ano equivale a 1 hora nesse reino quântico. E a partir disso, eles decidem voltar no tempo para justamente pegar as joias que o Thanos destruiu e reconstruir a manopla e assim desfazer o que o Thanos fez há 5 anos atrás. O que complicou nessa história toda, desse entendimento de linhas temporais, foi justamente quando o Bruce Banner foi lá para a anciã buscar a joia do tempo, e ela falou que se você retirasse uma joia do infinito, isso faria com que causasse uma bifurcação temporal, ou seja, os eventos que a gente viu até agora nesses 11 anos de universo Marvel não teriam acontecido de formas diferentes. Um exemplo disso é, se eles não tivessem a joia de volta, não teria como o Stephen Stranger se transformar no Doutor Estranho, e assim provavelmente não teria como evitar os eventos do que aconteceu em Doutor Estranho consecutivamente, outras coisas na linha temporal. Ou seja, isso alteraria os acontecimentos da história. Em resumo, isso basicamente criaria um multiverso, mais ou menos que nem a gente viu em Aranhaverso, que cada personagem tinha história do Peter, mas eram de formas diferentes. Era o Peter do futuro, o Peter do passado, no ar e por aí vai. Então, resumidamente, seria isso que aconteceria em Vingadores Ultimato. Não é que cancelaria os eventos, mas criaria uma linha temporal paralela dos eventos que a gente viu. E depois dessa explicação da anciã, o Bruce falou que não teria alteração porque eles retornariam no tempo e devolveriam as joias para exatamente aquele momento em que eles estão pedindo a joia para levar para o futuro. Ou seja, isso significa que tudo que a gente viu, como o Peter dançando, ou o Loki pegando o Tesseract, o Visão depois pegando a joia, teria acontecido naturalmente. Mas a dúvida que fica aí nessa história é, se nada fosse alterado, significa que Vingadores Guerra Infinita teria acontecido e o Thanos teria dizimado a população. Isso impediria, teoricamente, que o Ultimato acontecesse, porque afinal o Thanos veio do passado e foi dizimado porque ele estava lá em 2014. Enfim, foi uma loucura, mas a gente vai entender tudo isso aqui. A gente tem que lembrar que o próprio Bruce falou que ele não entendia tanto de física quântica, tanto que toda essa resolução se deu porque o Tony Stark resolveu ajudar. Mas a gente tem que lembrar também que o Bruce falou que assim que a gente altera o passado, a gente estaria alterando o futuro, porque o futuro é o passado. Só que assim, o passado não necessariamente é 2012 a 2015 que nem a gente viu ali. Pode ser que essa alteração tenha acontecido de 2016 a 2018, por exemplo. Mas o Stark conseguiu entender direitinho essas linhas temporais, só faltou ele explicar pra gente diretamente. Quando o Stark chega na sede do Avengers, ele acaba debochando um pouco do experimento do Hulk, que fez com que o Scott Lang voltasse como bebê, como adolescente e como idoso. E aí o Stark, ele fala que eles viajaram no tempo através do Lang e não o Lang através do tempo. O que isso significa é que o tempo, ele não necessariamente é alterado, mas sim a nossa experiência individual. E que o reino quântico é uma forma de viajar no espaço-tempo. A questão que ficou parecendo é que os irmãos Russo deixaram isso em aberto mesmo, justamente para eles terem uma gama para trabalhar aí no futuro da Marvel, inclusive do Disney Plus, né? Por exemplo, o que aconteceu lá em Nova York, do Loki ter pego o Tesseract, pode ser que a gente veja algo que tenha acontecido nessa série que tá confirmada aí pro Disney Plus. Mas se a gente pensar bem, quando o Cap voltou lá para 1970 para devolver o Tesseract que eles pegaram, teoricamente tudo isso que aconteceu lá em Nova York não teria acontecido. Ou seja, a linha do tempo se manteve nesses 11 anos que a gente assistiu. Mas isso também não significa que eles não podem explorar isso na série, de
como que seria se de fato aquele evento de Nova York tivesse alterado essa linha temporal. E falando no Cap, eu acho que foi ele que trouxe uma maior dúvida com essa relação de alteração temporal, porque quando a gente chega próximo do final do filme, a gente vê ele idoso, dizendo justamente que ele experimentou a vida que o Stark teve durante esses 5 anos desde o estalar do dedo do Thanos, ou seja, que ele casou com a Peggy e os filhos foram de fato dele com a Peggy. Existem possibilidades, tem uma mais lógica e tem uma teórica, né? A teórica seria que, da mesma forma que o Stark fez aquele relógio, que era tipo um GPS para o reino quântico, a gente tem que pensar também que quando o Capitão América voltasse lá para 1970, ele tinha um contato lá com o Dr. Pym, que foi justamente quem fez essas partículas, então ele poderia meio que alterar esse relógio. Existem mil possibilidades do que pode ter acontecido em que ele existisse ali em paralelo da história que a gente já conhece. Mas a questão lógica dessa história toda é que a gente tem que pensar que o Capitão América ele apareceu ali no banco e não na máquina que o Hulk enviou ele pro passado, que nem a gente viu ali no filme, né? Eles vão para a máquina e quando eles retornam eles estão na máquina. Ou seja, isso significa que o Capitão América vivenciou uma linha temporal diferente e que naquele momento ele estava exatamente naquele local, ou seja, no banco, e é por isso que a gente vê ele idoso no banco e não na máquina. Então ele não teve um problema ali de ter retornado velho, ele viveu tudo aquilo. Acontece que em 2023, que é onde a gente está situado depois dos 5 anos do estalar do Thanos, a gente vê que ele tá idoso, então ele não foi congelado. Ou seja, sim, teve uma alteração no tempo e a gente tem que pensar que Vingadores Ultimato é de fato uma parte do multiverso. Afinal, a gente não pode esquecer que o Doutor Estranho, ele viu 14 milhões de possibilidades e apenas uma eles ganhavam do Thanos, que é justamente o que a gente vê em Vingadores Ultimato. Ou seja, Vingadores Ultimato já é uma outra linha temporal. Então, sim, a gente tem 2 finais que a Marvel mostrou pra gente: Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Lembrando que existem 14 milhões de possibilidades desse multiverso ainda. Sem falar também do final, que a gente vê o Sam recebendo o escudo do Capitão América. Isso significa que na série provavelmente a gente vai ver ele como Capitão América e não como Falcão junto com o Bucky. E a gente tem que pensar que o Disney Plus, ele é meio que uma expansão do que a gente tá vendo nos cinemas, né? A gente tem a série do Loki, a gente tem a série do Falcão confirmado e também tem a possibilidade de ter uma série que se chama What If, que é justamente e se, que provavelmente eles vão ver essas questões de multiverso, e se os Vingadores tivessem feito tal coisa. Então pode ser que algumas dessas respostas estejam nessa série também. Apesar deles terem feito essa brincadeira com De Volta para o Futuro, que não era algo real, a gente aprendeu com esses filmes que um elétron pode fazer parte do mesmo espaço, ou seja, isso responderia porque a gente consegue ver 2 nébulas sem ter uma colisão ali entre as duas, da mesma forma que existem 2 Gamoras, tanto que a Gamora ficou ali, né, a do passado ficou no presente e por isso ela está viva. Óbvio que dá para explorar um pouquinho mais disso aí, mas deixa aí nos comentários quais outras dúvidas ficaram de Vingadores Ultimato e que vocês querem que eu fale aqui no canal, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!